Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma aula aqui do canal. Estamos aí estudando para a certificação IA 900 e hoje eu trago o conhecimento aqui, as informações sobre o conteúdo de aprendizado profundo. Antes de mais nada, pessoal, deixa eu agradecer a esses 2 novos inscritos aqui na nossa comunidade, no meu canal. Muito obrigada, vocês fizeram muita diferença. Estamos quase batendo aí 1000 inscritos. Então, pessoal, se você não é inscrito ainda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se inscreve no canal, por favor, não custa nada. Não vou ficar enchendo seu saco, mandando nada para você, né? Você que vai vir aqui, se fizer sentido para você estudar, né? Para IA 900, através do meu conteúdo. Se você já é inscrito, curte o canal, também curte o vídeo, não custa nada também. Se você passou aqui e assistiu algum vídeo, já vai lá no início, assim, e já dá aquele like, tá? Me ajuda. Tem muitas pessoas aí que estão passando na certificação, comenta que passou, fez toda a saga dos simulados e não é inscrito. Você acredita? Então, pessoal, me dê essa recompensa, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá bom? Que isso aí é mais que um pagamento para mim, tá? Vamos fazer o YouTube retornar, né? Esse tempo em que eu invisto aqui para fazer, para ajudar, né, a comunidade a passar nessa certificação da Esori, através da monetização que o próprio YouTube vai fazer para mim, né? Não vai sair do bolso de ninguém. Então, eu agradeço demais por essa ajuda de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, sou engenheira de software, cientista de dados, engenheira de inteligência artificial. Estou agora num mestrado em treinamento e desenvolvimento. Então, dar aula aqui no YouTube ou na escola da nuvem, que é onde eu leciono ali também, né, sobre cloud, faz muito sentido para mim e agora eu quero fazer cada vez melhor e vocês vão me ajudar nisso, porque vocês vão comentar no vídeo, vão falar se estão gostando, o que que precisa melhorar, tá bom? Tem que fazer sentido, o treinamento tem que fazer sentido para o meu cliente, que é vocês, tá? Então, meu novo cliente aqui são 2, né, que se inscreveram aqui. Um grande beijo para BBMC Club, um grande beijo e um grande beijo para Gilson Ladeira também, que tá aí assistindo os vídeos, que se inscreveu no canal. Mais um para nossa comunidade de TI. Um grande beijo. Vamos lá para nossa aula? Vamos lá, garotões. Vamos ver aqui? Vamos falar sobre aprendizado profundo? Então, bora lá. Opa, deixa eu só aqui. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, tá? De assuntos, porque eu falo mais que menino na chuva. Então, o assunto aqui é aprendizado profundo hoje. Nas últimas aulas, vocês já sabem, mas não custa lembrar. Os conceitos aqui é que nós não precisamos ser experts em matemática, a gente precisa ter uma intuição. Sabe quando eu ouvi isso? Quando eu fiz um curso de verão, um curso de férias, recomendado pela minha faculdade. Ele era de graça, no Coursera, feito, divulgado, hospedado no Coursera, mas ele é de Harvard. Sobre inteligência artificial. É um curso assim pesado, tá? Pesadíssimo. E eu não consegui, inclusive, finalizar ele nas férias, porque ele é grande, tinha muito laboratório, eu tinha que usar um software chamado Octave, né? Para quem não conhece aí o Octave, né? Dá uma pesquisada aí. Tinha que usar R, tinha muito projeto com R também. Mas o que ele nos tranquilizava, né, é um professor que é referência, tá, em inteligência artificial, principalmente
naquela época em que a gente tinha que fazer algoritmo na mão, gente. Inteligência artificial, ela já existe ali desde as décadas de 60. Mas todo algoritmo ele era feito à mão, ali na unha. E é pura matemática, né? Não conta para ninguém, mas inteligência artificial é só matemática, tá? O que ele vai nos dizer nesse curso? Que a gente não precisa ser um expert em matemática, ser um expert em estatística. A gente precisa ter a intuição. A gente precisa saber o conceito. É isso que a gente precisa saber. E sabendo a intuição e sabendo o conceito, você vai mais com o coração aberto. Você vai para dentro do algoritmo, sabendo que ali vai ter continha de adição, subtração, divisão, multiplicação, adição, subtração, multiplicação, divisão, uma potenciação, uma radiciação. É isso. Aqueles símbolos complicados que tem ali são só convenções de linguagem matemática para que você não precise escrever em todas as línguas. Se um japonês ele olhar para aquele algoritmo na linguagem matemática, ele vai entender. Se um italiano ver aquela fórmula, ele vai entender o que ele tem que fazer. Às vezes tem deixa eu pegar minha canetinha aqui. Às vezes tem um símbolo lá, fala misericórdia. O que eu vou fazer com isso aqui, ó? Isso aqui é somatória, né? Então, a gente entender a intuição por trás faz com que a gente passe o presto barba no coração peludo dos garotões. Pare de ficar com medo de matemática e a gente abra a cabeça para a inteligência artificial, tá? Então vamos lá. Aprendizado profundo. Então quer dizer, inteligência artificial é pura matemática. A gente está aqui para entender a intuição por trás do algoritmo, a gente poder associar, dissociar, tá? As diferenças entre vários aprendizados dentro da inteligência artificial, do machine learning, e aí a gente também construir passo a passo, em camadas, o nosso conhecimento, tá? Em camadas, nos valendo da história, da cronologia da história da inteligência artificial. Porque também a gente já querer entender a inteligência artificial já com inteligência gerativa, que é a que cria, que é o ChatGPT, a gente não vai entender. A gente precisa, garotões, entender a inteligência artificial a partir da sua história. Como que era antes? Era a matemática. A inteligência artificial naquela época era uma regressão linear. Era uma regressão logística para fazer classificação binária. O cálculo, queridões, era feito na calculadora. O primeiro chat nosso, que a gente conversava com ele para ele retornar um resultado para a gente, era a calculadora. É o primeiro contato nosso com a inteligência artificial. Porque ele encurtava o processo para a gente. Entendeu? Mas se a gente não soubesse aplicar a fórmula na calculadora, se eu não soubesse que na soma ali, o resultado de uma soma ia dar 150, e o que eu tenho que colocar na máquina, na calculadora para dar 150? E como fazer a contraprova, então fazer uma avaliação, eu também não saberia se a calculadora está me retornando um resultado que eu possa acreditar nele, que é verdade. Então, a inteligência artificial, o conceito, o fundamento que você precisa levar para o dia do exame é essa intuição, é esse conceito. Vamos falar de aprendizado profundo. Olha aqui, presta atenção.
A rede neural, ele é inspirado na rede neural biológica, para fazer ali uma intuição também, para ser aplicado uma rede neural artificial. Às vezes, gente, não tem nada a ver. Você não vai conseguir, assim, muito bem olhar para um cérebro com todas as luzinhas lá, fazendo, né, uma ressonância magnética e vendo aquelas luzinhas piscando, e fazer uma direta associação numa rede neural artificial que você aplica num aprendizado profundo numa máquina. Mas essa associação, quando você pensar, imaginar uma rede neural artificial, você abstrair. Simplesmente isso. Abstrair como se fosse, imagine, uma rede neural do cérebro, tá? Essas conexões que ele quer te explicar, que a complexidade matemática que está acontecendo dentro dos cálculos que a fórmula está exigindo fazer aquele tipo de iteração, é esse tipo de abstração do cérebro, das redes neurais ali cerebrais, que você tem que imaginar, tá? Então, às vezes, para entender o complexo, você vai precisar sair dali, daquela toda aquela complexidade e simplesmente abstrair para poder entender. Então, essa analogia com a rede neural biológica é para a gente fazer esse tipo de abstração que a gente precisa fazer, tamanha a complexidade, tá bom? O aprendizado profundo é uma forma avançada de aprendizado de máquina que tenta emular a maneira como o cérebro humano aprende. A chave para o aprendizado profundo é a criação de uma rede neural artificial que simula, tá bom, my boy? Simula a atividade eletroquímica em neurônios biológicos usando funções matemáticas, tá bom? Aqui, por exemplo, uma rede neural biológica, né? Você pensa aí como é o funcionamento da rede neural, várias sinapses. Esse aqui é um aprendizado que se conecta com outro, que se conecta com outro, que conecta com seu aprendizado de andar de bicicleta, que conecta com seu aprendizado de tocar violino, que se conecta ao seu a sua habilidade de comer, a sua habilidade de beber, a sua habilidade de correr e por aí vai. O que você aprende na escola, o que você aprendeu no parquinho, o que você aprendeu com os amigos, aquele aprendizado novo com alguém que você gosta, aprendizado, né, da vida, aprendizados outros com máquinas, desmontando peças e por aí vai. Com o aprendizado profundo é a mesma coisa, tá? Na rede neural biológica, os neurônios disparam em resposta a estímulos eletroquímicos. Tudo é química e é elétrico, é eletricidade. Quando acionado, quando o neurônio é disparado, quando ele é acionado, o sinal é passado para os neurônios que estão conectados com ele também. Perfeito? Já na rede neural artificial, aqui, cada neurônio é uma função, tá? Cada neurônio desse vai ser uma função que opera o valor de entrada, que é o X, tá? E um peso, que é aqui, ó, que é constante. Vai ter um peso. A função, ela é encapsulada em uma função de ativação que determina se a saída deve ser passada adiante para o próximo neurônio. Então, a gente vai falar mais sobre cada neurônio desse que vai operar um valor de entrada. Então, quer dizer, você precisa aqui, ó, imagina que você está numa indústria, tá? Aqui tem uma máquina aqui que ela
tem vários recursos aqui, então imagine aqui várias latinhas aqui passando por uma esteira. E aí, determinada função, tá? Ela tem aqui, por exemplo, esse x aqui, ela vai passar por essa função, tá? E esse x, que por exemplo é essa lata, ela vai carregar o seu próprio x, que talvez é o seu peso, e mais um y. E mais o y. Esse daqui pode ser o x e também carrega o y. Esse daqui tem o x e o y. Então vamos imaginar o seguinte, que na hora que ela passa, que essa primeira latinha aqui, que tem um valor determinado de x, que é uma observação, eles podem ter valores diferentes, tá? Ele passa pela máquina, que é uma função, ele vai aqui, ó, ser um outro resultado. Esse aqui já é um resultado, tá? Que é o cálculo, a função, esse x aqui, essa latinha, vai entrar aqui dentro, sofrer um processo e vai sair aqui do outro lado como resultado, tá? Qual o resultado? Da operação que a função vai fazer de acordo com o x e do w, tá bom? Que é o peso. Ele vai encapsular, tá? Essa máquina aqui, que é a função, vai encapsular aqui dentro também uma função de ativação nele, que vai determinar se ele precisa passar por outro, tá? Outra função ou não, ou se ele já está pronto aqui para sair, tá? Redes neurais artificiais são compostas por várias camadas de neurônios, essencialmente definindo uma função profundamente alinhada. Então, geralmente, esse valor aqui de x e w, ele é passado por várias máquinas e vai sofrendo várias alterações e recebendo várias funções de ativação para seguir adiante, tá? E por isso a gente chama de alinhamento aí, tá? Essa arquitetura é a razão pela qual a técnica é conhecida como aprendizado profundo. E os modelos produzidos por ela, né, são por ela, que é a função, tá? São frequentemente chamados de DNN ou RNN, redes neurais profundas. Você pode usar redes neurais profundas para muitos tipos de problemas de aprendizado de máquina, incluindo a regressão e a classificação, bem como modelos mais especializados para processamento de linguagem natural e pesquisa visual computacional, tá? Então, eu posso usar o aprendizado profundo para regressão e classificação também, tá? Mas também para processos aí, modelos mais especializados como processamento de linguagem natural e visão computacional. Assim como outras técnicas de machine learning que a gente viu, o aprendizado profundo, ele envolve a montagem dos dados de treinamento a uma função que pode prever um rótulo Y com base no valor de um ou mais recursos. O que vai diferenciar o aprendizado profundo com o aprendizado supervisionado? Qual que é a diferença, então? Já que eu posso usar aprendizado profundo para regressão e para classificação. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. A função, tá? Que é esse f de x aqui, é a camada externa,
é a camada externa de uma função aninhada. Olha o símbolo aqui, tá? Na qual cada camada da rede neural encapsula funções que operam em X e nos valores de peso Y associadas a ela, tá? O algoritmo utilizado para treinar o modelo envolve a alimentação iterativa dos valores dos recursos nos dados de treinamento por meio dessas camadas para calcular as saídas para aquela coluna da nossa tabela que é Y chapéu, tá? E com essa coluna a gente vai validar o modelo para avaliar a distância entre os valores calculados Y chapéu. Então, aqui no final, quando ele faz todo o resultado final, quando não tem mais nenhuma função, né, para ele passar, para ele seguir adiante, ele vai te devolver um valor que é o Y chapéu. Com esse valor, você valida aí, avalia a distância entre o valor Y chapéu e os valores conhecidos de Y. Entendeu? Que quantifica o nível de erro ou perda no modelo. Então, olha lá, aprendizado profundo pode ser usado com regressão e classificação, porque o aprendizado profundo também utiliza aí, nele pode utilizar também o rótulo conhecido para avaliar o modelo, tá bom? Por quê? Porque na hora da avaliação, o que ele avalia? Ele não avalia mais precisão, recall. Ele vai avaliar a distância desse nível de erro, que é a perda, tá? E em seguida ele vai modificando os pesos. Tá vendo que cada um daqui, ó, desse produto, ele vem para essa outra máquina com um peso? Ele pode estar vindo aqui de uma outra máquina aqui, ó. E aí ele veio atribuído a ele um peso diferente, tá? Para que ele venha para essa outra máquina aqui, na hora que ele sair aqui, ó, ele erre cada vez menos, ele tem uma perda menor, tá? Para reduzir a perda, tá bom? O modelo treinado inclui os valores de peso final que resultam nas previsões mais precisas possíveis. Tudo bem? Então, quando você quer aí um modelo assim mega ajustado, mais preciso, em vez de você passar o seu dataset ou treinar o seu modelo ali em um aprendizado supervisionado, mais simples, com poucas iterações, você faz um algoritmo de aprendizado profundo para que ele vá iterando em múltiplas funções e inclusive com com funções de ativação que vai calcular pesos ali de erro para que ele passe de novo por outra função para que ele aprenda cada vez mais e tenha uma saída de resposta cada vez mais precisa. Tudo bem até aqui? Essa etapa vencida, vamos ver um exemplo. Olha esse exemplo aí. A gente tinha falado lá no regressão multiclasse, né? Sobre esse exemplo aí da classificação multiclasse para os pinguins. Eram classes ali 0, 1 e 2, lembra? E aqui a gente vai usar, por exemplo, eu não quero. Olha, esse algoritmo, esse modelo está muito simples, a gente precisa ainda mais precisão, garotão. A gente precisa aí de um aprendizado profundo para esse projeto. Tudo bem, beleza.
Geralmente, a gente precisa de muitos recursos, tá? Então, diferentemente daquele lá, que a gente usou um recurso só para simplificar, o aprendizado profundo aqui não tem como muito simplificar, não, gente. Tem que ser com muitos recursos, tá? Então, vamos entender melhor aí o modelo de rede neural profunda com esse exemplo aí. Os dados de características, que é a mesma coisa de recursos, eles consistem em algumas medições de um pinguim, tá? O X1 aqui, né, o comprimento do bico, o outro é a profundidade do bico do pinguim, o outro é o comprimento das nadadeiras, o outro é o peso do pinguim. Tudo bem? Imagina isso daí. Nesse caso, X é um vetor, tá? Vai ser um vetor com essas informações. Então, o X, olha, uma observação de um pinguim aleatório vai ser um vetor que vai trazer o valor do X1, o valor do X2, tá? E assim por diante, N vezes N recursos que tiver aqui, tá? E aí, ele fecha aqui, no nosso caso, com o x a. Até aqui tudo bem? Então, beleza. Esse vai ser o que a gente vai ver na tabela, tá? Vai ter uma tabela com vetores agora. Não vai ter mais tabelinha com dado lá de um recurso separadamente. Cada observação vai ser um vetor, tá bom? Essa é uma diferença característica do aprendizado profundo, tá? O rótulo que estamos tentando prever é a espécie do pinguim e existem 3 espécies possíveis. Bom, 3 espécies possíveis vai ser a Adélie, a Gento e a Chinstrap, lembra? Esse conjunto de dados é muito famoso, né? Muito popular, então é igual ao Titanic. Titanic, previsão de venda e do pinguim e eu acho que é da tulipa ou da orquídea, não tem assim, também é bem famoso. Então a gente usa esses mesmo, para a gente ficar habituado. O que ele faz? O vetor, o processo para inferência de uma classe de pinguim no aprendizado profundo, ele vai usar essa rede usando esse processo, tá? Primeiro, o vetor de características para uma observação de um pinguim é passado, né? Então ele vem aqui, pega essa primeira observação, passa aqui pela camada de entrada da rede neural, tá? Que consiste em um neurônio para cada valor de x. Então, se tem 4 observações, 4 recursos, cada x tem uma função. Tudo bem até aqui? Se eu tenho 15 recursos, ele vai entrar, a camada de entrada da rede neural vai ser 15 funções. Até aqui tudo bem? Um neurônio é uma função. Então, é um neurônio para cada valor que está aqui. Se tem 15 recursos dentro do vetor, 15 valores dentro do vetor, a camada de entrada vai ter 15 neurônios, 15 funções. Nesse exemplo, o seguinte vetor x é usado como entrada. Como vai ser? Vai ter aqui, ó, o vetor vai ser composto de 37,3, né, ponto 3, vírgula, 16,8, vírgula, 16,2, vírgula, 30,0. Cada um desses valores tem um neurônio.
As funções da primeira camada de neurônios calcula cada uma soma ponderada, combinando o valor de x e o peso y, e passam-na para uma função de ativação que determina se ela atende ao limite a ser passado para a próxima camada. Tudo bem? Depois, esse peso de ativação, pessoal, vocês vão determinar ele lá na hora de programar o modelo, tá? No treinamento. Depois, cada neurônio em uma camada está conectado a todos os neurônios, tá? Na próxima camada, veja aqui que ele está conectado a esse, ó, vou fazer só de um. Esse, observa essa seta, todos eles estão conectados aos próximos neurônios da próxima camada. Esse daqui, a mesma coisa, tá bom? Uma arquitetura, às vezes chamada de rede totalmente conectada, para que os resultados de cada camada sejam alimentados pela rede até atingirem a camada de saída. Perfeito? A camada de saída, tá? Usando uma função softmax. A gente não falou lá que a classificação o algoritmo multinomial é a que usa a função softmax? Então, nesse aprendizado profundo, a última camada aqui é uma função multinomial? Entendem? Por que a gente precisa daquele conhecimento lá atrás? Ou uma função semelhante para calcular a probabilidade, a distribuição de probabilidades para as 3 classes possíveis de pinguim. Por que ele coloca isso? Ou semelhante? Porque a tecnologia ela avança demais, pessoal. Lembra que a função sigmoide, que está no algoritmo Run versus Rest, não dá o retorno como vetor, tá? E o aprendizado profundo aqui, na hora que ele te retorna uma saída, a entrada não foi um vetor, a saída vai ser um vetor também, tá? Que soma 1 de probabilidade, tá? Então, e aí, soma 1, o tamanho do vetor vai ser o quê? O tamanho da entrada? Não, porque o tamanho da entrada, se liga, garotão, o tamanho da entrada é o tamanho da quantidade de recursos. Tá bom? E já a saída, o vetor, vai ser do tamanho da quantidade de classe. Veja que nós temos 4 recursos, mas 3 rótulos diferentes. Então, a saída vai ser de tamanho 3, não de tamanho 4. Porque 4 foi a entrada proporcional referente à quantidade de recurso. E a saída tem que ser referente ao meu rótulo agora, tá? Que é as classes, quantidade de classes, perfeito? Então, eu vou a última classe, a última função, eu já sei qual função é. As outras, eu não sei. Entendeu? Entendeu a intuição? As outras camadas ali de entrada, as intermediárias, eu não sei, tá? Mas a última, que o conceito vai trazer? O conceito vai trazer que a camada de saída produz um vetor de valores que vai ser produzido pela função softmax ou similar, porque podem inventar uma outra função similar a ela, mais eficiente, que vai calcular a distribuição de probabilidade para as 3 possíveis
classes de pinguim, que é essa softmax. E a gente sabe que a softmax retorna um vetor que, ao somar as probabilidades, se soma 1, tá? 1.0. Então, nesse exemplo aqui, se você somar 0.2, 0.7 e 0.1, dá 1, tá? 1.0. Aqui, a probabilidade maior é que essa observação seja de uma classe de pinguim 1, ou seja, agento. Então, essa daqui, 0 é a Adele, que a gente determinou, né? Imagina, quem vai determinar é o cientista de dados, tá? Se ele quiser colocar aqui que a 0 é agento, a 1 é Chinstrap e a 2 é a Adele, fica a critério dele. Mas aqui a gente convencionou, e na hora que você for... Desculpa, pessoal. Na hora que você for fazer o seu treinamento, você vai convencionar isso também, tá? Você, lá no processamento de dados, no pré-processamento de dados, você mesmo, com o rótulo que é conhecido, não é? Você ali na coleta de dados também, você precisa entender o que os pesquisadores classificou como 0, o que classificou como 1. Às vezes na tabela, pessoal, nem tem 0, nem 1, nem 2. Vai vir Adele, Gento e Chinstrap. Você que na hora que for para o Azure Machine Learning, lá tem lá um quadradinho lá que você arrasta e solta para a tela, você vai lá colocar lá a normalização de dados e você vai tirar a string do nome Adele, Gento e Chinstrap e vai normalizar para a linguagem computacional, que é números. E aí você vai transformar o 0, 1 e 2 em um tipo de dado categórico. Perfeito? Conceitos aí básicos do básico do básico. Tá bom? Então a gente já sabe disso. Últimos ajustes é que essa saída aí vai ser do tipo vetor, vai vir sempre, respectivamente, a probabilidade da classe 0, da classe 1, da classe 1 e da classe 2, tá? Não vai vir ponto e vírgula não, viu, gente? Desconsidera. Esse ponto e vírgula aí, vai ser só vírgula. Aonde eu quero fazer ponto, eu faço vírgula. Onde eu quero fazer vírgula, eu faço ponto e vírgula. E onde eu faço ponto, não é nada, não era para fazer nada, é só um ponto mesmo aleatório no quadro, né? Igual esses aqui, né, garotão? Então, bora lá. Os elementos do vetor representam as probabilidades para as classes 0, 1 e 2, tá? Respectivamente, como a gente viu aqui nesse caso, o valor, segundo valor aqui, é o mais alto, mas veja, ele não representa da classe 2. Por quê? Porque a gente sabe que na programação, a lógica é sempre começar aqui. A posição começa sempre do 0, então a segunda posição é da classe 1 também, tá? A gente estende essa lógica aí para a indexação, tá? Beleza. Como uma rede neural aprende? Vamos falar sobre isso aí. Os pesos em uma rede neural são fundamentais para o cálculo dos valores previstos dos rótulos, como a gente viu. Durante o processo de treinamento, o modelo ele aprende esses pesos, tá? Que resultarão nas previsões mais precisas. Então, o que ele vai aprender? Ele vai aprender os pesos. Vamos explorar o processo de treinamento com um pouco mais de detalhe para entender isso aí, como que o aprendizado ocorre. Vamos lá. Primeiro, os conjuntos de dados de treinamento e validação, olha como que ele fica aqui. Ele entra para o aprendizado
o recurso, todos os recursos de uma mesma observação, então, de um mesmo pinguim e mais o seu rótulo. Então, aprendizado profundo não quer dizer que você não sabe a saída, o rótulo, tá? O rótulo, ele é conhecido. O como você vai iterar, o que você vai utilizar no algoritmo é que muda. No aprendizado supervisionado é um algoritmo com uma função ou linear, de regressão linear, que é uma função ali, uma equação, ou uma função sigmoide, ou uma função softmax. Na rede neural são N funções mais uma função softmax para o caso da classificação para fazer a saída, tá? Se for uma regressão, que aí ele vai prever um valor, essa camada de saída vai ser o quê? Uma função do algoritmo de regressão linear, tá bom? Então, vai mudar isso aí, tá? Então, o que a gente precisa saber? Que quando a gente está fazendo um aprendizado profundo, o que o algoritmo aprende é os pesos, tá? Que ele sai de uma função com um peso ali, né? E aí ele vai aprendendo para ter previsões mais precisas. Os conjuntos de dados de treinamento e validação, eles já são definidos e os recursos do treinamento são alimentados na camada de entrada. Olha aqui, o passo 1. Camada de entrada vai vir um X, não vai vir um X1 não. Esse daqui é o X. Esse daqui é outro X, tá? Então vem o vetor completo, tá? Vem o vetor completo desse outro X. Beleza. E aí, com o seu rótulo, com o Y, porque ele está aprendendo. Ele precisa olhar para o recurso, fazer o cálculo da função, ver o Y, ajustar o peso, tá? E entregar um peso. Na outra função que ele entrar, ele vai ajustar para diminuir a distância desse peso, tá? Que é a perda. Os neurônios em cada camada de rede da rede aplicam seus pesos, tá? Que são inicialmente atribuídos aleatoriamente. De início aqui vai ser um valor aleatório, tá? E aí, à medida que ele for entrando aqui, ele vai tentando diminuir esse valor, tá? E alimentam esses pesos, os neurônios em cada camada aplicam os pesos que são atribuídos aleatoriamente e alimentam os dados por meio da rede. A camada de saída produz um vetor que contém os valores calculados e a saída é para alimentar a coluna Y chapéu, tá? Então aqui, ó, o resultado de passar esse X aqui que tem o vetor dos recursos mais o rótulo, ele na saída ele vai ser alimentado por uma coluna de Y chapéu. Essa daqui também. Essa daqui, a saída dela vai ser o seu valor do Y chapéu, tá? Por exemplo, uma saída para uma previsão de classe de pinguim pode ser aí esse vetor aqui que a gente fez aqui, ó. O Y, esse daqui, é uma saída Y chapéu. Então, na sua coluna da tabela, que 2, da coluna lá vai ter a coluna Y chapéu, vai ter lá um vetor do tamanho da quantidade de classes
tá? Para você poder depois avaliar. Uma função de perda é usada para comparar o valor ou os valores previstos com os valores conhecidos, tá? Que estão nessa coluna Y aqui, tá? E agregar a diferença. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu sei que esse X aqui, ele é gento e gento é o 1, no meu Y, ele vai vir assim, ó, 0 para ADL, a classe ADL, 1 para gento e 0 para Ginistrap. No meu Y chapéu, o que veio? Veio 0.2, 0.7, 0.1. Então, eu vou calcular a função de perda, ela vai comparar esse 0, ele vai fazer uma subtração para ver a diferença entre eles. Esse aqui é 0.7, tá vendo que esse entre 1 e 0.7 tem uma distância de 0.3, né? E aqui 0.1. Não foi isso? Então, beleza. Aqui, tal, beleza. Se a classe conhecida aí, o que a gente fez aqui? Para o caso que retornou a saída aí for o gento, o valor y deve ser esse aqui, né? Esse aqui é o y. E esse de baixo é o y chapéu. O y chapéu aqui. A diferença absoluta entre este vetor e o vetor y chapéu é se, por exemplo, se esse daqui, olha a diferença, esse aqui é a função de perda, tá? Que é essa aqui, ó, a função loss. O que ele vai fazer aqui, posicionar na coordenada? É o 0.2, porque 0.2 menos 0 menos 0.2 é 0.2, então é absoluto, você não vai colocar aqui números negativos, é o valor absoluto, e absoluto não tem nem positivo nem negativo. Olha como é só conceito básico de matemática de quinta série, gente. Depois, esse daqui, que é o do 2, 1 menos 0.7 é 0.3. E o outro aqui, 0 menos 0.1 é 0.1 mesmo. Tá bom? Então, beleza. Na realidade, a função de perda, ela vai calcular a variação, de agregação para vários casos e a resume como um único valor de perda, tá? Como toda a rede é essencialmente uma função aninhada grande, uma função de otimização pode fazer cálculo diferencial para avaliar a influência de cada peso na rede. Nessa perda, tá? Então, você não vai aqui, para cada X, ele vai te dar um cálculo de função de perda, tá? Para calcular essa distância entre o real e o previsto, tá? Ele faz essa função de
otimização, tá? Para poder, ele usa ali um cálculo diferencial, tá? Para avaliar a influência de cada peso que teve nessa rede na perda e determinar como elas podem ser ajustadas para cima ou para baixo para reduzir a quantidade de peso geral. De erro não, de perda geral, tá? A técnica de otimização específica pode variar, mas geralmente envolve uma descida de gradiente. Vocês não precisam saber como funciona, como calcula, como opera, mas se falarem na certificação sobre essa função de perda, uma das mais utilizadas aí é a descida de gradiente, tá? Em que cada peso ele é aumentado ou diminuído para minimizar a perda. Então, a cada iteração, ele faz o cálculo do erro, da perda e leva para a função de novo, tá? Fazendo esse cálculo de descida de gradiente, dando um valor aí e ele retorna para a função. As alterações nos pesos são retropropagadas para as camadas da rede. É como se fosse assim, ô camarada, garotão, coloca esse peso agora, ó. Esse daqui, a perda aí foi tal, foi o cálculo tal, hein? Então, essas alterações nos pesos são retropropagadas para as camadas da rede subsequentes, substituindo os valores que foram utilizados anteriormente. O processo é repetido em várias iterações conhecidas como epoques, épocas, tá? Até que a perda seja minimizada e o modelo preveja com precisão. O que a gente quer é precisão. Então, na hora que ele pega aqui, ó, faz um cálculo aleatório de peso, né? Faz lá uma entrada com um peso aleatório, ele vai fazendo a previsão, faz o cálculo com uma descida de gradiente, calcula a perda, retorna para a função, devolve para cá com um peso retropropagado para as outras camadas, né? E aí ele vai iterando isso de forma aninhada, tá bom? Embora seja mais fácil pensar em cada caso dos dados de treinamento sendo passados, né, pela rede um de cada vez, na realidade, pessoal, os dados, eles não fazem isso. Eles são entregues em lote. Cada época, eles são entregues em lotes, em batch, tá? Que aqui vocês vão ver essa palavrinha também. Em batch, que significa em lote. São colocados em lotes, em matrizes e processados utilizando cálculos algébricos lineares. Olha que lindo! Aprendizado profundo, garotão, é só uma álgebra linear. Então, quando na escola a gente matou aquela aula de álgebra linear lá no ensino médio, a gente estava perdendo a oportunidade de aprender sobre aprendizado profundo da inteligência artificial. Entende? Só que era tão estranho naquela época a gente aprender sobre aprendizado profundo, sendo que nem internet a gente usava e nem software a gente usava, e que era chato mesmo a gente aprender álgebra linear naquela época, sem saber que a gente ia se interessar por inteligência artificial agora, né? Mas, por esse motivo, o treinamento da rede neural é melhor executada em computadores também com GPU,
tá? Porque precisa de muito poder de processamento. Assim, ele pega lá a sua GPU da máquina, tanto virtual como a sua, né? Ali legada, a sua mesmo, uma GPU otimizada para manipulação de vetores e matrizes. E é isso, pessoal. Vamos aqui fazer um simulado? Você deseja criar um modelo para prever o quê? O custo de aquecimento de um edifício de escritórios com base em seu tamanho em metros quadrados e no número de funcionários que trabalham lá. Que tipo de problema de machine learning é esse? Se ele quer prever o custo, e custo é um valor numérico contínuo, né? Isso quer dizer que tanto pode ser um custo de aquecimento, 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 750, ele é contínuo, ele pode ali mudar, tá? E continuamente, tá? Se é um valor o que você tem que prever é um valor numérico contínuo, então é regressão. Se você tiver que prever se vai acontecer alguma coisa ou outra, se você tiver que prever se é de uma classe ou outra, ou de outra e outra e outra classe, se você tiver que agrupar por ser, aí se você quer prever se é classificação. Agora, se você quiser agrupar por semelhança, é clustering. Como ele quer prever o custo, então você já matou a charada pela palavra-chave, tá? Que é regressão. Você precisa avaliar um modelo de classificação. Qual métrica você pode usar? Bom, você pode usar para regressão, qualquer métrica que tenha a palavrinha-chave erro. Palavra-chave, erro. Então, erro quadrático médio. Raiz do erro quadrático médio, tá? E coeficiente também. Qualquer métrica que tenha a palavrinha-chave, erro ou coeficiente, que vai te dar aí uma conotação, tá? Matemática, vai ser regressão. Precisão é para classificação. Então, esse aqui é regressão, eu não posso marcar esse, porque tem a palavrinha-chave de uma métrica da regressão. Então, não pode ser esse. Precisão é para classificação. Silhueta é para clustering. Tá? Se você não lembra o que significa silhueta como métrica de avaliação, eu falo isso no outro vídeo, tá bom? Assim como, deixa eu dar uma dica aqui, pessoal. Assim como aqui, ó, nesse site, tá? mulher3c.com, tem todos os simulados, tá? Você encontra lá todos os simulados para certificação IA900 de graça. A única coisa que eu construí o site aqui para poder hospedar os simulados é que ele vai colocar ali, aparecer umas propagandazinhas para vocês e eu recebo ali alguns centavinhos. Primeiro que eu aprendi a fazer o site, segundo que eu aprendi a monetizar no Google Ads, né, para aparecer essas propagandas para vocês. E eu recebo aí esses centavinhos aí que eu reverto em divulgação aí
do canal, do YouTube, aí eu retorno esse dinheiro lá para o Google Ads para fazer divulgação aí do vídeo, do canal do YouTube, por aí vai, tá bom? E outra coisa é ver aqui os outros vídeos do meu canal, né? Beginners AI, tá aí. O canal tá cheio, tem mais de 112 vídeos só falando sobre tecnologia cloud, sobre inteligência artificial da Azure. Também tem um pouco de AWS, mas o nosso foco aqui é IA da Azure e também alguns portfólios na prática de engenharia de software, tá bom? Então, precisão é para classificação. Então, na hora que você estiver fazendo seu simulado, fala assim, ó, você precisa avaliar um modelo de classificação, qual métrica você pode usar? Ah, eu acho que é essa daqui. Por que não pode ser essa daqui, garotão? Porque você tem que ter resposta na ponta da língua. Porque ela é regressão, porque tem a palavrinha-chave erro. Por que não pode ser silhueta? Porque ela é específica para clustering. Essa é a forma da gente treinar aqui para simulado através de problemas, tá? No aprendizado profundo, o que é perda? Dados excluídos do conjunto de treinamento, a gente sabe que a gente não pode excluir nenhum dado lá, né? Ou é dado que você vai fazer no pré-processamento uma limpeza, né? Mas no aprendizado que você já está lá colocando o algoritmo em cima dos dados, o seu conjunto de dados já está normalizado, bonitinho, ele já está limpo, ele já está pronto, ele já está prontinho. No aprendizado profundo, perda não significa dados que estão caindo lá, que estão deixando de ser calculados pela sua função, tá? Outro, perda é a diferença entre valores de rótulos previstos e reais? Sim. Por que não poderia ser o custo financeiro do treinamento de um modelo? Porque perda é justamente o dado que o aprendizado profundo, o algoritmo vai aprender. Então, perda, pessoal, não tem nada a ver com custo financeiro nem com dados que foram excluídos. Ele é parte crucial do aprendizado profundo, porque é ele que no gradiente, na descida de gradiente, ele vai ser calculado ali uma fórmula de álgebra linear que vai ser passada pela função junto com o dado x, com o vetor, e cada vez que ele itera na função, essa perda é recalculada, a descida de gradiente ela é recalculada e ela é retropropagada para as outras camadas da rede. Então, ela iterativamente vai calculando e recalculando a diferença entre o que uma função em uma camada previu ali e o valor real. Para ir para a próxima camada, vai vir o resultado da função de perda, que é uma descida de gradiente calculada, uma função de otimização calculada que vai ser entregue junto com esse vetor X para a próxima camada da rede. Tudo bem? Beleza. Então, no próximo, muito obrigada para os nossos inscritos aí. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Eu acho que o próximo assunto do nosso vídeo vai ser IA gerativa, que aí a gente já vai falar desses grandes modelos que geram imagem, vídeo, tá? Tá evoluindo muito para linguagem, para tradução, né? Vai ser um assunto bem bacana aí. Vocês não podem perder, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.